Você sabe quando você adquire aquele conhecimento que tu pensa, meu Deus, se eu de 5, 10 anos atrás soubesse disso, eu ficaria muito feliz se alguém tivesse virado uma chave na minha cabeça e dito, esse é o caminho que tu deve seguir, é isso que tu tem que fazer, isso daqui é bom, isso daqui não é. Seria incrível a gente parar, olhar 10 anos atrás, tu receber um conhecimento que tu tem hoje. E essas são algumas dicas, alguns conselhos que eu queria ter ganhado 10 anos atrás ou 5 anos atrás, no caso, o eu mais novo, sobre o eu mais velho, que eu acho essencial, que eu vejo hoje em dia, que naquela época seria muito bom eu ter escutado umas verdades. Quem sabe se eu tivesse escutado uma pessoa terceira não teria sido tão interessante. Mas se eu tivesse assim, uma máquina do tempo parada na frente de mim mesmo, um eu do futuro, eu ficaria, caraca, velho, eu vou seguir o que tu fala. Porque tu é eu. Então, vamos lá. Tenha mais foco. Gente, o que eu sofro com falta de foco. Eu tô fazendo uma coisa e quando vê eu tô jogando. Eu tô fazendo uma coisa e quando vê eu tô jogando de novo. Eu tô fazendo uma coisa e quando vê eu tô assistindo um vídeo no YouTube. Eu tô fazendo uma coisa antes, quando eu tinha TikTok. Eu parava e abria o TikTok e ficava lá, ó, dia inteiro, dia inteiro. Então, nossa, a falta de foco assim, atrasou bastante. E também a falta de foco em projetos, porque eu estava fazendo um projeto, daí eu parava, ia para o outro, parava, ia para o outro, parava, ia para o outro, parava, por não focar em nada, não ter aquela, nossa, é isso daqui que eu vou fazer porque isso vai mudar meu futuro. E não fazia isso, porque não tinha foco. Então, também junta com não desistir tão fácil. Tô anotado aqui as coisas. Não desistir tão fácil. Tipo, eu tinha um trabalho que eu tava tentando fazer que era criar sites para as pessoas, né? Então, eu tentei lá mandar mensagem para 50 pessoas no WhatsApp. Tentei pegar lá os contatos através de um site de empresas e tentar vender sites ali que se chamam sites que diz, como é que é? Os. Ai, meu pai, me esqueci. Quando tu só mostra a tua empresa, enfim, tu só vai mostrar a tua empresa ali, não vai ser um site de vendas. Então eu fiz contato com 50 pessoas e delas uma me respondeu, daí eu fiquei desanimado e essa uma nem fechou comigo, daí eu desanimei e parei. Então, não desistir tão fácil seria isso, tipo, 50 pessoas, a probabilidade de uma fechar contigo é baixa. Então, tente 100 pessoas, tente 200 pessoas e assim vai subindo. Quanto mais pessoas você entrar em contato, mais fácil é uma fechar. Então, eu desisti é muito fácil. Esse serviço também de marketing local que eu fazia também foi a mesma coisa. Mandei mensagem para muita gente, poucas fecharam. Tem uns clientes que estão comigo até hoje, mas são poucos. Questão de canais também, eu pegava ali, não dava resultado, eu parava. Então, não desistir tão fácil é uma outra dica muito importante. O foco é mais questão de prestar atenção em um item só, não em vários, né? O não desistir é mesmo que tu tenha vários, não parar com nenhum deles, né? Então, seria mais isso. Aproveitar o momento. Eu não digo aproveitar o momento tipo o Lucas com 18 anos sair beber, sair em festa, sair pra balada. Não, eu digo aproveitar o momento que ainda estava na casa dos pais, ainda podia fazer algo sem se preocupar com contas. Claro, eu já pagava bastante conta ali junto, ajudava a casa naquele tempo, mas tinha mais tempo. Mesmo assim, tinha mais tempo, porque tinha os compromissos da casa que tem hoje em dia, não tinha aquela época. Então, aproveitar o momento se refere a isso. Tipo, eu queria um canal de jogos. Por que que no tempo que eu tinha para jogar, eu não tentei fazer isso? Eu ficava só jogando por diversão e não tentava fazer algo que agregasse para o meu futuro. Então, essa questão de aproveitar o momento. Não aproveitar o momento de sair em festa, fazer 19 anos, pegar o carro e sair por aí só por andar. Não, aproveitar o momento para pensar no futuro. Estudar mais também é um ponto que eu sempre fui bem estudioso, autodidata, mas estudar mais coisas que eu ficava muito tempo jogando. Eu gosto muito de jogar, ainda gosto muito de jogar, mas estou diminuindo bastante porque eu vejo que o futuro não tá ali, quem sabe. Eu estou tentando fazer algo aqui no canal para o meu futuro
E não é no jogo que eu vou encontrar esse futuro. Então, tô me desvinculando um pouco disso. Não digo que jogar não é legal. É bom para desestressar e tudo mais, mas obter conhecimento é essencial para a vida. Então, eu tô obtendo muito conhecimento de desenvolvimento pessoal que eu tô trazendo aqui pro canal. Esse desenvolvimento eu acho muito importante todas as pessoas ter. Um desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional também quero trazer, e desenvolvimento financeiro, que as origens do canal era um canal de investimento, mas eu estou trazendo mais conteúdo de desenvolvimento. Por exemplo, desenvolver mais a tua oratória, desenvolver mais a tua timidez, para tu não ter essa timidez com a câmera. Então vocês veem que eu ainda tenho problemas de oratória, ainda não falo muito bem, mas tô tentando melhorar. Cada vídeo eu acho que eu tô melhorando um pouco. Eu percebo pouca mudança, mas acho que quem vê o primeiro vídeo do canal e vê esse vídeo agora vai sentir uma grande diferença. E também na questão de conhecimento, né? Eu vou melhorando e vou trazendo sempre melhores conhecimentos para vocês. Outro ponto, outro conselho que eu queria dar: guarda dinheiro. Eu, quando mais novo, eu tinha um dinheiro guardado, mas surgiu umas coisas que eu gastei tudo. E depois disso, não consegui mais guardar. Mas eu vi que guardar dinheiro é uma coisa fundamental. A gente precisa ter um dinheiro guardado para uma emergência da vida, para conseguir obter as coisas no futuro. Por exemplo, um rapaz de 18 anos, né? Tu vai ali e quer comprar o teu carro. Como é que tu vai comprar sem ter dinheiro guardado? Tu podia estar trabalhando, fazendo um dinheirinho, guardando o dinheiro que tu recebe, sei lá, de mesada, quem sabe, não sei. Ou trabalha, entrega panfleto, vende milho, que nem eu pegava. Meu pai também tinha uns pé de milho, eu também pegava ali, saía vender, o pai ficava brabo, porque daí tu tirava o milho que ia comer para vender, para ganhar pouco, uma mixaria, mas eu fazia uma coisa, era trabalhador. Então, guardar dinheiro desse esforço, né? Pra no futuro você, quero comprar um carro, tu tenha dinheiro, não parcele o carro, não viva apertado, porque se você parar de guardar dinheiro e comprar tudo parcelado, você entra num bolo e que é muito difícil sair, você vai anos, 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 anos ali até conseguir sair. Outra coisa, saia da sua zona de conforto. Sair da zona de conforto, para mim, seria, quem sabe, ir morar sozinho mais novo do que eu fui, né? Eu fui só depois que eu me juntei com minha esposa, morar sozinho, mas eu devia ter ido antes. Não foi por questões de não ter dinheiro, né? Tinha gasto dinheiro, então não fui no momento que eu achava que deveria ter ido. Sair da zona de conforto seria não ficar num emprego ruim por muito tempo, buscar melhorar sempre mais, porque às vezes tu entra no emprego e tu começa a fixar raízes ali, tu começa, aqui tá bom, tô tranquilo, tô ganhando meu salário, tá suave. Então, sair da zona de conforto seria estudar mais, chegar no patrão e dizer, eu quero uma promoção, eu quero um aumento porque eu tô me dedicando, eu faço isso e isso a mais do que eu deveria porque eu quero ajudar a empresa, estou vestindo a camiseta da empresa e eu quero um aumento sobre isso. E se o patrão não der, buscar outra coisa. Eu fazia bastante disso, mas eu demorava até buscar outro emprego. Ficava, às vezes eu fiquei em empregos bem ruins aí, até conseguir achar outro e sair. E não mudava, tipo, muita coisa a renda, só saía porque o emprego era ruim, mas questão de verba, de dinheiro que entrava no bolso não era muita diferença. Então, sair da zona de conforto seria tudo essas questões que eu falei. É ter mais foco, não desistir dos projetos, porque quando tu tá num projeto que exige a tua mente depois do trabalho, tipo, chegou do trabalho cansado e tu vai fazer uma coisa depois disso, isso sai da tua zona de conforto, porque tu quer chegar do trabalho em casa, sentar no sofá e ver um filme. Mas não, você tem que pegar, chegar em casa e trabalhar. Então, não desistir dos projetos, se encaixe em sair da zona de conforto, aproveitar o momento que seria enquanto tá na casa dos pais, a facilidade, tu tá produzindo um conteúdo pro teu futuro, estudar mais também, algo que sai da tua zona de conforto. Por exemplo, tu vai fazer um curso, tu chega do trabalho, 7 horas já tem que estar no curso, para as 10 tá em casa, para dormir, para no outro dia acordar. Isso tudo cansa, é sair da zona de conforto. Guardar dinheiro também, tu vai estar, eu podia estar gastando em uma festa com meus amigos, mas não, tô aqui guardando dinheiro pro meu futuro. Também é algo que não tá na tua zona de conforto, mas é bom pro teu futuro e são coisas que eu gostaria de ter escutado quando mais novo. Quando mais novo, eu digo ali pelos 16, 17 anos, já estaria bom. Eu já tinha uma mente bem
evoluída para escutar isso. Mas como eu disse, quem sabe não de um terceiro falando, não dos meus pais falando, não de um amigo falando, mas sim de eu mesmo, quem sabe, né? Então, pega e aprende com esse meu erro de não escutar as outras pessoas. Às vezes o que a outra pessoa está trazendo para tua vida é bom. E geralmente conselho de pai e mãe é muito bom. E conselhos que tu não gosta de escutar às vezes são bons. Tipo, teu amigo vai e fala pra tu, cara, não desiste disso, continua. Tu acha ruim porque ele não tá te apoiando a desistir, por exemplo, uma faculdade, quem sabe, tô aqui, tô querendo desistir da faculdade. Tu fala com pessoas que são tuas amigas, elas vão dizer, não, larga isso, não tem futuro. E o teu amigo de verdade, você vai dizer, não, cara, vamos continuar, continua aí na faculdade. Então, se é teu amigo de verdade, ele vai te falar às vezes coisas que tu não quer ouvir, porque amigo de verdade não mede palavras, não quer te agradar, ele quer ser realmente verdadeiro contigo. Quem quer te agradar é quem quer ser teu amigo, quem tá ali no teu conjunto de convívio básico, né? Não chega nem a ser amigo daí. Mas então, escute às vezes conselhos que você não gostaria de escutar, tipo, eu não gostaria de escutar que eu teria que pegar o meu tempo depois do trabalho e trabalhar mais, quando mais novo, né? Porque eu queria ficar jogando, eu queria ficar no computador até altas horas jogando porque eu não tinha preocupação. Então, se alguém viesse me falar, tu tem que trabalhar, Lucas, eu ficaria brabo, ficaria estressado, né? Então, mas hoje em dia eu percebo que atrasou, atrasou. Que eu podia tá mais pra frente do que eu tô se eu tivesse começado antes. Escutado o que o meu pai falava, escutado o que pessoas do meu ciclo de amigos falavam, às vezes até não dos amigos, mas pessoas mais velhas que tinham conhecimento que a vida não era aquilo, e eu, como era novo, achava que a vida era só ficar no computador jogando e não fazendo nada. Então, uma dica extra é escutem os mais velhos.